Eu convidei o Vitor Santos para dar algumas dicas sobre como identificar um mentiroso. Será que tem como? Vamos ver. Boa tarde, Gustavo e telespectadores. Meu nome é Vitor Santos e hoje, no Dia da Mentira, nós vamos falar um pouco sobre as possibilidades de descobrir quando alguém está tentando te enganar. Primeiro alerta que eu quero deixar para vocês é que não existe, na literatura científica, do estudo da desonestidade, da dissimulação, um sinal da mentira, tá? Não existe um único sinal que você pode, de maneira convicta, olhar e falar: a pessoa está mentindo porque ela fez isso. O que existe é um processo de análise onde você vai tentar entender se o que a pessoa está falando é contrário àquilo que você está percebendo na conduta dela. E partindo desse princípio, o primeiro sinal, a primeira dica que eu quero passar para vocês é justamente a quebra de padrão. Todas as pessoas têm basicamente um padrão, que a gente chama de linha de base. E a linha de base ela pode ser aplicada a várias situações. É, por exemplo, o horário padrão que a pessoa chega na casa dela depois do trabalho, é a forma padrão dela de se comunicar, as gírias padrão que ela usa, o fluxo verbal padrão. Então a pessoa fala um pouco mais rápido, blá, 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 ou a pessoa tem um fluxo verbal um pouco mais lento. E o que acontece? Quando a gente pratica uma mentira espontânea, na maioria das vezes, a gente não tem conhecimento ou não tem contato ali direto com o nosso padrão. É como se a gente esquecesse ele em prol de conseguir dissimular, de conseguir enganar alguém. Então você pode observar muitas vezes a quebra de padrão como um grande indicador de que algo está acontecendo. Vale a pena investigar e não presumir de maneira direta que a pessoa está mentindo. Mas, por exemplo, a pessoa chega todo dia no mesmo horário, em casa, e um dia, de repente, ela chegou 1h30 mais tarde. Vale a pena você ficar alerta e tentar entender o que está acontecendo. A pessoa sempre fala com você num tom ali mais alegre, tem um fluxo verbal mais acelerado, e aí você pergunta determinada situação: aonde que você estava ontem? A pessoa fica mais muda, mais quieta, mais travada. Vale a pena você investigar também. Então, a quebra de padrão é a nossa primeira dica para vocês. Segundo sinal que vocês podem observar é o estilo linguístico de afastamento verbal. O afastamento verbal é quando basicamente a pessoa usa um estilo verbal de resposta que ela não vai diretamente ao ponto, ela não responde de maneira direta ao que está sendo questionada. Então é basicamente quando você pergunta para a pessoa onde você estava ontem, e em vez da pessoa falar eu estava em tal lugar, ou eu estava ali, eu estava aqui, a pessoa começa com uma história gigantesca e muitas vezes acaba não respondendo o que foi perguntado. Ah, não, é que ontem, engraçado você perguntar que ontem, olha que interessante, ontem o fulano falou comigo, e aí a pessoa vai parar lá longe na história e não responde tua pergunta. Essa é uma estratégia muito usada por mentirosos para manipular a atenção do interlocutor e fazer com que ele esqueça da pergunta que foi feita. E por fim, nossa terceira estratégia é observar as expressões de medo. Quando alguém demonstra a expressão de medo em uma frequência muito grande, em um curto espaço de tempo, isso pode ser um indicador aí de que a pessoa está com aquela emoção no momento dominante. A expressão de medo, para quem não está familiarizado, ela é caracterizada pelos olhos arregalados e a boca aberta, com a linha da boca, a extensão da boca aberta lateralmente. Então é mais ou menos isso aqui. Quando a pessoa demonstra medo várias vezes, pode ser um indicador de detection apprehension, que traduzindo para o português o termo seria o medo de ser pego mentindo. Pode ser essa a experiência que a pessoa está tendo ali na sua frente. Então fique atento. Se a pessoa começa a demonstrar várias expressões ali, pode ser um indicador de que algo está errado e você deve investigar e não presumir de maneira direta que a pessoa está mentindo. Bom, pessoal, essas eram as dicas aqui que eu tinha para passar para vocês hoje. Volto aí com o Gustavo, com toda a equipe no estúdio. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu, Vitor. E aí, conta pra mim, conseguiu lembrar de alguém que se comporta dessa forma?